O Bitec Talks é um canal de tendências para nós falarmos de novidades, alterações de mercado, alterações regulatórias e painéis com agentes de mercado, como é o caso hoje. Nós estamos aqui com o Alexandre Melchior, que é responsável pelos produtos de dados da B3, e nós vamos falar um pouquinho sobre o Up2Data, essa nova ferramenta de dados de encerramento de dia, mas também que estão disponíveis para consultas de forma online e tudo mais. Mais detalhes o Alexandre vai passar para a gente. Ele é mestre em economia, responsável, como eu tinha dito, pelos produtos de desenvolvimento de informação lá da B3, implementou diversos projetos dentro e fora da B3, ligados à renda fixa, derivativos, métodos quantitativos e assim por diante. Falando diretamente sobre o Up2Data, uma visão geral muito rápida, ele trata de um conjunto de serviços para disponibilização de dados e informações em tempo real ou de fechamento de dia. Os dados são transmitidos de forma muito mais simples agora com o Up2Data do que era antigamente, pelos canais antigos de FTP, download e tudo mais, e em diversos formatos. A gente pode trabalhar tanto com TXT, com CSV, JSON, principalmente para atualização em sites e tudo mais, que é um processo mais leve, ou XML. Às vezes os sistemas de back-office, os sistemas de processamento, eles requerem mais detalhes, então se trabalha com XML. Pacotes por mercado podem ser acompanhados. Então, antes nós tínhamos todo um processo de divulgação, onde eu tinha que ter todos os dados, todo o mercado fechado. Agora você segmentando por pacote, por mercados, à medida que cada mercado vai fechando, os dados são publicados e vai ser possível para os usuários do Up2Data fazer um monitoramento em tempo real dessas informações. Uma coisa importante é como vai ser o processo de desativação do servidor FTP e das consultas lá nos portais BMF, Bovespa e da CETIP. A gente até estava trabalhando até pouco tempo atrás com a data de 31/7, mas agora no começo de julho a Bolsa soltou um comunicado prorrogando esse prazo até 14/11. No dia 15, aí eu já não tenho mais, no dia 15/11 eu já não vou mais ter os acessos via FTP. O Alexandre vai falar um pouquinho para a gente como que é essa transição, como vai ser esse acesso. E reforçar que a plataforma Britec hoje já é compatível com o Up2Data, seja ele na base dos clientes on-premises, seja para os clientes na nuvem. E esse processo, principalmente para os clientes on-premises, vai depender de um contrato entre a B3 e o próprio cliente, para que a gente possa fazer a distribuição dos dados. Ok? Falando um pouco desse contrato, tem uma política comercial específica, ela já está disponível para consulta, para download. Ela versa tanto sobre a utilização interna dos dados, como uma política comercial de distribuição. Importante ressaltar, depois também nós vamos explorar isso com mais detalhes, que aqueles que fizerem adesão ao Up2Data, os participantes que fizerem adesão ao Up2Data, até novembro, eu não sei se é exatamente dia 14, vão usar de isenção das tarifas até 31/12 de 2020, ok? Então, agradeço a participação do Alexandre conosco e te passo a palavra para falar um pouco sobre, em mais detalhes, o que é o Up2Data, como é que ele funciona, por que o projeto foi criado, que benefícios ele vai trazer para o nosso usuário final. Fica à vontade. Tá certo. Obrigado, Gasparella. Obrigado, pessoal, por participar do nosso webinar. Bem, explicar um pouquinho da concepção do Up2Data, como nós criamos, enfim. A princípio, tanto quem consumia informações da ex-CETIP e da ex-BMF Bovespa encontrava aí uma série de entraves, né, para obter os dados, né? Nós não tínhamos um catálogo unificado de informações para passar para os clientes, ou seja, entrava um novo player, entrava alguém interessado nas informações de fim de dia para fazer as rotinas de fechamento, de back-office. A gente não tinha um catálogo de informações que nós passávamos, né? As informações, elas estavam pulverizadas, uma parte disponível publicamente no site, uma parte sendo passada somente por meio do Security Client, uma parte dentro do FTP. O FTP não era uma maneira organizada, né, de passar essas informações. Então, nós centralizamos, né, toda a distribuição de dados de fim de dia
por meio do UpToData, e a partir disso também endereçamos uma série de dores dos nossos clientes em relação à utilização das informações que a B3 passava, né? Dentre as dores aqui que nós mais ouvíamos dos nossos clientes, dizia a respeito do formato da informação. Então, por exemplo, para eu alimentar um sistema de business intelligence, um sistema de preços, eu deveria consumir arquivos, né, desde BVBGs num formato XML, que são mais complexos de serem tratados, num formato aí, né, que é um pouco mais difícil, arquivos imensos, né, por vezes chegando a 1 giga, né, então se eu tenho um analista que precisava tratar essa informação no Excel, sei bem, aí é um pouco das dores que passava ao fazer esse processo, né, tinha arquivos em TXT que eram posicionais, que você já precisava tratar ele de uma outra maneira, outros arquivos em TXT, mas separado por vírgula, ou seja, uma multiplicidade de formatos. Além disso, os campos não batiam, né? Um arquivo você encontrava o preço de fechamento sendo PFEC, no outro arquivo era PREFEC, no outro era preço FEC, então isso dificultava bastante, dado que não tinha um dicionário centralizado. Então, nós fizemos todo o trabalho de organização e taxonomização dessas informações, passamos a distribuir os dados em vários formatos. E outra coisa que nós ambicionamos na concepção do projeto era entregar as informações antes, né? Então, outra questão que nós tínhamos com frequência eram problemas que as corretoras tinham em emitir as notas de corretagem, né? Você depende do download de um arquivo muito grande para você começar a fazer o processamento, isso aumenta o risco operacional, e uma vez que o processo inicia, né, se ele dá algum problema, né, vai atrasar todo o processamento de back-office, toda a parte de emissões de notas de corretagem. Então, o que nós fizemos, né, também dentro do UpToData foi fragmentar os arquivos, né. Primeiro, nós dividimos as informações em 8 canais, e nós fragmentamos os arquivos para que eles fossem menores e eles fossem disponibilizados quanto antes a B3 tivesse a informação. Então, por exemplo, vou citar aqui o mercado de commodities. O mercado de commodities é o primeiro mercado a fechar na B3. Então, às 3h30 tem instrumentos que já estão fechando. Então, logo o call termina, nós já enviamos uma informação, né, um arquivo para o mercado contendo todos os fechamentos dos calls, todos os preços de ajuste. Se você teve algum cliente que operou somente aquele mercado, né, você já consegue fazer o processamento da nota de corretagem, já enviar para ele, e você consegue, portanto, né, diluir o risco dos processos de fechamento ao longo do dia, em função da informação que chega mais cedo e que você já vai dando, eliminando uma parte do processo, deixando só o que de fato faz jus a ficar para as 8, 9 horas da noite, que permaneça, né, nesse horário. Então, basicamente, foram essas 3 dores que nós colocamos. Multiplicidade na entrega dos arquivos, né, vários formatos, todas as informações do UpToData saem nesses 4 formatos, o horário da publicação, né, que agora você consegue acompanhar o horário de envio de cada um dos arquivos por meio do site do UpToData, né, vocês podem acessar uptodata.b3.com.br/status, né, nessa página vocês conseguem ter acesso ao status de publicação de cada um dos arquivos, e quando tem atraso, né, caso haja algum atraso, enfim, ele é notificado na tela, né, então você consegue saber se um arquivo, por exemplo, quando o WTI fecha na CME, ele atrasa aqui para nós, porque, enfim, é um fechamento de uma posição de um contrato que nós temos em conjunto com a CME. Tendo fechamento lá, naturalmente, o arquivo vai atrasar aqui. Nós publicamos uma faixa dizendo, olha, esse arquivo vai atrasar, ou eventualmente, quando nós temos problemas em algum processamento, né, antes isso não era avisado ao mercado, você ficava esperando que um determinado arquivo fosse chegar às 7h30, 8 horas, ele não aparece, enfim, agora a gente notifica ali na tela, mostrando que o arquivo está em atraso, e ele já passa uma data para a republicação desse arquivo. Essa página é pública, qualquer um pode acessar, tá? Vou repetir novamente, www.uptodata.b3.com.br/status.
a página tem uma atualização automática de minuto em minuto e tem todos os canais que a gente está disponibilizando lá. Certo. Sobre essas questões de endereço, depois ao término do webinar, no material que a gente publica para os usuários, para os participantes, a gente vai destacar essas páginas, porque eu sei que às vezes alguns acompanham pelo celular e tudo mais, é meio complicado de fazer a anotação. Mas aí a gente publica e passa a lista dos endereços relevantes para as pessoas. Desculpa interromper, só para ficar um pouco mais tranquilo. Vamos em frente. Até mudei aqui o slide para a gente mostrar o cenário. Isso aqui é um caso real que nós pegamos, acho que, se não me engano, foi de segunda-feira. E aí, naquele momento, nós tínhamos alguns sites, alguns dados já liberados e outros ainda em publicação. Até uma das perguntas que eu recebi diretamente conversando com alguns clientes, falando, não, é final de dia, mas eu não vou conseguir coletar as informações online, pelo que eu compreendi, e aproveito para confirmar, na realidade os dados principais são de fechamento, mas a questão é que eu não preciso esperar o fechamento do dia, eu preciso esperar o fechamento daquele mercado. Exato. Então eu consigo receber as informações, vamos dizer assim, em tempo real, para o mercado que eu estou atuando. Vamos lá. Como era a lógica da formação do arquivo antes? Então, eu esperava todos os mercados da B3 fecharem para gerar o arquivo e disponibilizar esses fechamentos. Então, mais uma vez, o caso mais emblemático é commodities. O mercado já fechou de commodities, então, por exemplo, os calls do DI. Terminaram os calls do DI, eu já pego o arquivo com os settlement prices, né, os valores para liquidação, e já envio. Eu não preciso esperar até 7h30 para enviar esse arquivo, dado que esse mercado já fechou. Então, essa é uma das vantagens do UpToData. Então, logo o mercado fecha, então logo a B3 possui a informação internamente, então logo a gente passa uma versão do arquivo para os nossos clientes. Certo. Ok. Aí, continuando a questão de como que vai funcionar efetivamente a transição para o UpToData? Bem, nós temos, né, o UpToData está no ar desde 2017, já está em produção, está funcionando redondinho. Recentemente nós lançamos um canal novo, vou falar isso em breve, mas o que nós temos tratado com os nossos clientes, majoritariamente, é uma transição em 2 estágios. Tá? Em um primeiro estágio, se deixa de consumir as informações do site e do FTP, né? O FTP será desativado dia 14 de novembro deste ano, né? Mais uma vez, né? Ali as informações estavam jogadas, os dados não estavam catalogados. Outras dores dos nossos clientes ali eram em relação a buscar informação. Muitas vezes demorava, porque eram vários robôs entrando no mesmo canal para baixar a informação. No caso do site, quando várias pessoas baixavam ali também, eu tinha várias instituições ali para baixar um arquivo, às vezes de 1 giga, ao mesmo tempo eu tenho uma pessoa física querendo conferir o preço de fechamento de um ativo da sua carteira. Então, o site não é uma ferramenta legal de difusão de informações. A gente profissionalizou isso completamente com o UpToData. Então, essas informações, parte das informações que estavam disponíveis no site, na página, principalmente do Pesquisa por Pregão, deixam de ficar ali, e o FTP será totalmente desativado no dia 14 de novembro desse ano. Então, para os clientes, né, para os participantes que consumiam os dados por esses meios, a gente se programou para fazer uma transição em 2 estágios. Num primeiro estágio, passa-se a consumir os dados por meio do UpToData, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais do processo de instalação da ferramenta. E dentro do UpToData, nós criamos um canal, uma pasta chamada Old, que traz os arquivos legados. Né? Então, por exemplo, que arquivo que você consome? Eu consumo o taxa swap, consumo o BVBG 086, o 087 e o 028. Pois bem, todos esses arquivos permanecerão dentro do UpToData, disponibilizados por meio dessa pasta Old. Né? Então, você pode assinar o UpToData, consumir os arquivos na forma legada dentro do UpToData e, em seguida, né, se adaptar, fazer uma adaptação aos novos layouts para que você possa aí colher as benesses da entrega antecipada, da multiplicidade de formatos e todas as outras que nós ainda estamos trazendo para a ferramenta, né, como os novos canais e trabalhar dessa forma. Né? Então, a migração em 2 estágios. Primeiro estágio,
consome por meio do UpToData. Segundo estágio, faz a adaptação do layout, dado que os layouts atuais também estão disponíveis por meio da ferramenta. Falando um pouquinho sobre a instalação, hoje nós temos 2 modelos, tá, para a utilização do UpToData, um via client, outro via cloud, né? A principal diferença dos 2 modelos é que no modelo via client, você faz a instalação de um programa na sua máquina. Esse programa, durante o processo de instalação dele, você vai fazer a liberação de uma porta criptografada com a B3 para passar a receber os dados, e você vai apontar um ambiente de rede, pode ser um ambiente cloud, um ambiente interno de um servidor, enfim, onde os arquivos vão ficar disponibilizados. Então, diariamente, né, isso funciona de uma forma análoga a um Dropbox. Diariamente, a B3 ela vai colocar a informação nesse diretório que vai ser distribuída para os clientes que têm o UpToData, né? Então, esse é o ambiente client, e ele tem a vantagem de ter entrega monitorada, ou seja, o cliente ele fica olhando para a máquina vendo, olha, já baixou todos os arquivos que estão disponibilizados na B3? Ah, não, falta um. Então, enquanto estiver faltando um arquivo, enquanto ainda não completou os downloads das pastas disponibilizadas naquele dia, o cliente vai ficar automaticamente tentando fazer isso até que todos os arquivos sejam disponibilizados. No ambiente cloud, não é necessária a instalação de nenhuma aplicação, e você pode baixar os dados do UpToData por meio de uma aplicação que você pode desenvolver. No caso, a gente usa o EasyCopy, que é um ambiente Azure que faz ali, você consegue fazer o push das informações por meio de uma aplicação que você desenvolve, baixa. Como se fosse um serviço que eu vou buscar eu chamo o serviço da bolsa na cloud e capturo o dado. Exatamente. Só para, assim, tornar até questões um pouco mais leigas. Se eu instalo o client, eu faço a instalação de uma aplicação, de um app desenvolvido pela bolsa no meu ambiente. Aí, dentro do meu file server, ou seja, dentro do meu repositório de arquivos, esse ambiente busca os dados e mantém aquilo atualizado. Se eu for usar o ambiente de nuvem, aí eu tenho que ser ativo e buscar isso toda hora dentro da nuvem via um serviço, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E no caso do cloud, nós não temos como monitorar a entrega. Tá? Então, olha, minha aplicação baixou um determinado arquivo, olha, a B3 não vai conseguir verificar isso. Então, a solução mais segura é o client, né, onde você consegue, onde você tem a monitoração da entrega. Tá? Uma aplicação Windows é super simples instalar, né? Dentro do site do UpToData a gente tem o manual de instalação da ferramenta, e quem quiser pode acessar lá. E os termos de segurança, porque ali tem informações também que são de movimentação, apesar que os dados que estão lá não envolvem informações de clientes. Né? Não tem. Então, não tem nenhum dado que, digamos assim, eram dados que antes eram públicos dentro de um FTP. Então, em tese, apesar de ter toda uma política de segurança para não ter invasão no ambiente, não há nenhum dado de caráter sigiloso transacionado no UpToData, certo? Perfeito. Os dados da B3, por exemplo, os dados das contas de um determinado cliente, esse tipo de informação, não trafega, nem nunca trafegará pelo UpToData. É completamente fora do escopo da solução. Nós temos hoje o Security Client, né, para os participantes da B3, que passa esse tipo de dado numa outra rede, num outro tipo de conexão, não trafega pela internet convencional, e para o buy-side tem o e-mercado, que também faz essa conexão com a B3 e com os demais participantes de dados que são sigilosos, né, movimentações de contas, enfim, nunca estarão dentro do UpToData. O que nós temos dentro do UpToData são as informações referenciais, né? Então, por exemplo, os preços de fechamento das ações. Se eu quiser buscar quais os strikes das opções, das calls e das puts que eu tenho aberto para uma determinada companhia, eu tenho a parte de curvas, né, de juros, de moeda contra moeda, tenho a parte de superfície de volatilidade de todas as opções, seja do segmento BNF, seja do segmento Bovespa, e todos os dados cadastrais de todos os instrumentos, sejam eles fundos de investimento imobiliário, BDRs, ETFs, ações, enfim, todo esse rol de informações
fica dentro do UpToData. E aproveitando, vou falar um pouco sobre o canal de eventos corporativos. Foi um dos canais que nós desenvolvemos, né, posterior ao lançamento. No lançamento, nós fizemos com 8 canais, o canal de commodities, o canal de juros, o de moedas, o canal de curvas, de indicadores econômicos, o canal de equities e o canal de indicadores econômicos, né? E aí a gente lançou o canal de eventos corporativos, que era uma grande demanda que o mercado tinha, e ele traz, quem conhecia o PROD, ele traz as informações do PROD. Para quem não conheceu o PROD, era um arquivo que a B3 enviava para os seus participantes, contendo os ativos que vão ficar ex na data seguinte, né? Então, a gente tem essa confirmação de quais proventos serão pagos, né? Quais ativos ficam ex no dia seguinte, mas nós temos uma coisa muito mais bacana agora, que é a agenda do evento, né? Então, muitas pessoas acompanhavam ali o plantão de notícias, né, o plantão de empresas da B3, para saber se uma empresa quando que a empresa vai pagar um dividendo, qual que é o valor do dividendo, qual que é a data X. Agora, por meio do UpToData, com o canal de eventos corporativos, você vai receber essa informação por meio de um arquivo em até 30 minutos depois que a notícia sai. Nós desenvolvemos um sistema de inteligência artificial que lê as notícias do plantão de notícias, ela as cataloga, né? Então, ela pega aquela notícia, ela entende o que é. Olha, entendi que é um dividendo, ela vai lá e coloca, olha, então, empresa X vai fazer um pagamento de dividendo, a data X é no dia 28 de agosto, e o pagamento do provento será feito no dia 10 de setembro. Então, ela já pega todas essas informações, coloca num arquivo e passa para os nossos clientes. Era uma informação que até então, só quem entrasse no plantão de empresas e acompanhasse as notícias ia conseguir fazer isso. Agora a gente passa essas informações por meio de arquivo. O que nós temos lançado, né, aí é um MVP. A gente cobre 5 tipos de eventos corporativos, que representam 90% dos eventos que as empresas têm, que são juros sobre capital próprio, pagamentos de dividendos, bonificações em ações, bonificações em dinheiro e bônus de subscrição. Nós estamos desenvolvendo mais 4 eventos corporativos que a gente pretende colocar no ar nos próximos meses, enfim. A gente está ouvindo muito quais eventos corporativos os nossos clientes têm mais dificuldade de acompanhar para justamente colocar dentro da ferramenta e disponibilizar por meio desse canal. Certo. Aí até pensando nos clientes que são corretora que já recebem hoje o PROD-D ou o PROD-T, que tem todo o histórico dos lançamentos, esses arquivos, diferente do que existe em relação ao FTP, eles vão continuar sendo gerados, certo? Sim, o que a gente não tem nenhuma alteração, isso é importante enfatizar, até agradeço pela pergunta, para quem consome os dados do Security Client, não vai ter nenhuma alteração. Então, se você preparou o ambiente da sua corretora para ler os arquivos colocados no âmbito do IPNV2, você não vai ter nenhuma alteração, nenhuma, absolutamente nenhuma. O escopo do UpToData, ele é atingir um mercado, né, uma clientela que a princípio não tinha as informações do Security Client e complementar, né, os arquivos que são disponibilizados por meio do Security Client com novas informações. Então, por exemplo, quando a gente olha o eventos corporativos, o PROD permanece exatamente como está hoje. Mas se você quiser, por exemplo, colocar na sua corretora que saiu ali um pagamento de dividendo, de um papel que você sabe que boa parte dos seus clientes tem, você não precisa acompanhar essa notícia. Você recebe o arquivo e fala, opa, essa empresa está fazendo um pagamento de juros sobre capital próprio interessante, vou informar meus clientes. Então, é uma ferramenta bem complementar, né, nesse aspecto. O PROD, ele era muito mais um arquivo de sistema para você se preparar para aquele evento corporativo que já foi anunciado, já está sendo provisionado, enfim, só o papel que vai ficar ex naquela data. Já com as informações do UpToData, além de você conseguir executar as mesmas rotinas, e aí, mais uma vez, tendo acesso aos arquivos em vários formatos, você consegue montar uma agenda de quais proventos que serão pagos por quais empresas e ter essa informação de uma maneira muito mais palatável. Certo.
Aí, passando então para alguns outros pontos, não sei se tem alguma coisa mais técnica que você queira ressaltar, eu ia perguntar aqui, antecipando algumas das questões que nós colocamos, quais são os novos canais que vocês pretendem colocar dentro do UpToDate? Perfeito. Ainda esse ano, no segundo semestre, né, em agosto, a gente vai disponibilizar um arquivo para debentures, né, a gente vai colocar aí boa parte das debentures listadas dentro desse arquivo, passando duas informações principalmente. A primeira informação são as informações cadastrais das debentures, então você vai receber num arquivo consolidado qual foi o valor nominal na emissão, qual que é o emissor, qual que é a data de vencimento e demais dados cadastrais das debêntures, enfim, se tem rating e outras, e preços de referência. Tá? Nós criamos uma nova metodologia que nós botamos no mercado para o preço de referência das debêntures dentro do UpToDate. Então, você vai ter ali o PU e as informações cadastrais de cada uma das debêntures, de modo que, se você queira fazer o seu próprio processo de apressamento para verificar se o preço está justo, quanto valor você gostaria de dar, você vai ter acesso a todas as informações cadastrais de taxas, de juros, de cupons, de amortizações, enfim, todas essas informações cadastrais dentro do UpToDate, agora esse ano, e para o ano que vem, no primeiro semestre, a gente vai lançar o mesmo projeto que a gente fez para debêntures para CRIs e CRAs, né? Também com preços de referência e trazendo as informações cadastrais desses ativos, né, de modo a consolidar todos esses títulos, né, para você ter acesso à informação, conseguir trabalhar melhor nos seus processos de apressamento e ter também um preço de referência para você fazer uma marcação mercado. Certo. Então, na realidade, só o que vem pela frente seja, primeiro debêntures, depois CRAs e CRIs, mas a ideia é eu ter condições de baixar todos os dados cadastrais, né, como a gente fala no mercado dos Terms and Conditions, para eu fazer a minha avaliação patrimonial, ou, se eu quiser, vai ter um preço de referência disponibilizado pela B3, e aí imagino que em algum lugar a metodologia de cálculo daquele preço vai estar disponível para as pessoas avaliarem e ver se está aderente ou não às suas políticas internas de precificação. Perfeitamente. Então, a gente vai passar um preço de referência que você pode utilizar no seu processo de marcação ao mercado, bem como as informações para que você mesmo faça, não quero descontar esse cupom a uma taxa maior, menor, enfim, vai ficar a cargo de quem opera, né, para saber se se aquele preço, que preço que daria, que spread colocaria para aquele ativo, e vai ter um preço de referência da B3 que vai levar em consideração todos os dados cadastrais da emissão, bem como dados do próprio emissor, né? Então, a gente vai passar esse preço de referência que a gente bateu com diversos participantes do mercado, que entendemos que era um método bacana para precificar esse sim, então ele leva em consideração, inclusive, a contraparte, o risco do emissor, nessa precificação. Sim, ele leva em consideração características do emissor e características da emissão. Certo. Aí, passando, não sei se colocando aqui, até entrando um pouquinho nas dúvidas que nós recebemos durante o período de inscrição, uma das perguntas que nós recebemos é quais as interfaces de importação que serão afetadas pelo novo layout. Então, tem uma lista, né, até depois nós vamos compartilhar com os participantes uma lista de onde está o arquivo atual, qual o arquivo substitui e, se ele for ficar disponível dentro do UpToDate, onde eu encontraria isso dentro do UpToDate. Pensando para os usuários da plataforma Blitech, os principais arquivos impactados hoje, imaginando a plataforma de valorização de ativos de back-office, nós temos o BVBG 087 e o 086, que eles estão saindo do FTP e vão estar lá em novembro disponíveis naquele canal Old com os arquivos legados. Já estão lá. Já estão disponíveis. Na verdade, o que vai acontecer em novembro é que vai desabilitar o FTP. Na prática, hoje já está disponível nos dois lugares. Perfeito. Aí os outros três, que são os BVBGs 28, 44 e o 43, eles também estarão no UpToDate, porém, nesse caso, para download manual na página, eu vou continuar
podendo fazer esse download, certo? Exatamente, né? Os arquivos de tarifação, 44 e 43, permanecem na página atual, no Pesquisa por Pregão. É importante só que, se você tem o seu processo vinculado à antiga página da BMF Bovespa, que faça a vinculação à página da B3, né? Caso você tenha um processo automatizado para o download, ou dentro do UpToData, nós disponibilizamos dentro da pasta OUD, um subcanal chamado FIS, que a gente passa os BVBGs de tarifação para aqueles clientes que preferem consumir todas as informações dentro de um único canal e preferem consumir por meio de uma ferramenta, de um cliente que já faz a entrega do dado, ao invés de ter que colocar um robô ali para pegar uma informação na página, que sabe-se que quando a B3, caso faça alguma alteração de página, acaba prejudicando todas essa parte do mercado que faz cria o robô para baixar o arquivo automaticamente, né, e a gente não tem nem como saber quem são o que baixa, dado que o acesso é livre, né? Então, de fato, para mitigar esse risco, você pode passar a consumir os arquivos de tarifação dentro do UpToData, mas, enfim, continuam disponíveis aí dentro da página de pesquisa por pregão, o 28, 44, 43, e muitos outros arquivos, né, permanecerão disponíveis por lá. Tá certo. Deixa eu ver aqui, parece que está chegando mais alguma coisa. Chegaram algumas dúvidas a mais aqui sobre qual. A universidade também vai disponibilizar a informação histórica, que a gente acaba lendo aqui as informações à medida que chegam. Aí o Marcos Puccini vai liberar para a gente essa dúvida para que a gente possa passar para os demais. Os ativos, como será a precificação dos ativos? Aí eu acredito que o detalhe, aí não sei se o Alexandre quer falar alguma coisa, sobre o modelo de precificação para as debêntures, aí a gente pode depois marcar um evento específico para falar do modelo de precificação. Na realidade, aqui é muito mais na comunicação. Certo, não, assim, só para não deixar a dúvida, em relação ao processo de precificação feito por outras casas, o nosso vai ficar um pouco mais volátil. Tá? Então, isso eu já posso antecipar. O nosso é um pouco mais volátil. A gente entendeu que existe uma certa suavização nos preços que não refletem algumas características do emissor, principalmente. Então, a gente traz isso. Papéis com duration mais elevada terão uma volatilidade, em alguns casos, significativamente maior do que a volatilidade passada pelos preços atuais, porque a gente entende também que, assim, apesar de aumentar um pouco a vol dos fundos, a gente entende que ela é mais justa em termos de negociação. Então, é por isso que a gente seguiu com essa metodologia. Mas, enfim, vai poder adotar quem tem interesse. E para a crise CRAS ainda existe uma grande carência do mercado em relação a informações, inclusive de taxa das emissões e das próprias informações cadastrais, que você precisa, às vezes, pegar um termo de securitização imenso com mais de 200, 300 páginas para pegar ali uma cláusula de vencimento antecipado ou verificar algum covenant, que a gente está buscando simplificar isso para trazer para a ferramenta, e a linha de precificação de crise CRAS ainda não está totalmente fechada, mas certamente a gente vai utilizar o que a gente está fazendo para a parte de debêntures. Certo. Em relação, veio aqui também uma pergunta sobre a informação, ela está histórica. Pelo que eu verifiquei, só para confirmar também uma dúvida minha, pelo que eu entendi, a informação existe, mas são pacotes diferentes, correto? Correto. Dentro do UpToData, o ênfase é passar dados de fim de dia. Aí, assim que você assina o UpToData, você vai receber os últimos 10 pregões, tá? Então, a partir desse momento, você vai receber só, né, o próximo pregão e assim por diante. Caso você deseje construir uma base histórica, né, 2 anos, 3 anos com a informação, nós temos um marketplace de dados históricos chamado UpToData On Demand. Se você entrar no site da B3, ou se você colocar o site, né, uptodataondemand.com.br, você vai acessar o nosso marketplace de dados, onde você pode consumir todas as informações que nós passamos por meio do UpToData para prazos maiores,
2 anos de informação, 3 anos de informação, a gente coloca lá, seja virada de carteira de índice, nós temos dados intradiários também, então se você quiser consumir, por exemplo, eu quero um arquivo com todos os negócios, no milissegundo de cada um dos instrumentos que negociam na B3, a gente disponibiliza esse tipo de arquivo intradiário lá também, e qualquer outro histórico, né, ainda fica disponibilizado, não por meio do UpToDate, não por meio do Kite, mas sim por meio desse marketplace de dados históricos, o UpToDate on Demand. Certo. Uma coisa que chegou aqui agora, uma outra pergunta, é sobre a seleção de quais CRIs e debêntures que seriam precificados. Eu entendo que sejam todos aqueles que foram registrados na B3, ou seja, antigamente que a gente tinha BVMF, Bovespa e CETIP, toda a base que nós tivemos lá, nós vamos estar disponível ao longo do tempo no projeto, certo? Isso. A gente, dentro da primeira versão que a gente vai lançar agora, em agosto, vai contemplar 90% das emissões públicas, né? A parte de emissões privadas está fora do escopo, e a gente vai trabalhar com 90% das emissões mais líquidas, que tem mais negociação, que tem oferta no CETIP Trader, que a gente entende que tem mais apelo para o mercado, mas caso você tenha alguma debênture, algum ativo que a gente não precifica e seria importante, porque está dentro da sua carteira, enfim, passa para a gente vai avaliar, porque a gente consegue, adicionando outros ativos que nós não precificávamos no passado, uma vez que ele vai tendo interesse público. Certo. Aí o pessoal tem chegado algumas questões aqui ligadas à questão de contratação do UpToDate. Antes da gente entrar efetivamente na resposta da pergunta, achava interessante colocar como que é o modelo de contratação, como que funcionam as isenções e tudo mais, aquilo que a gente vinha conversando um pouquinho antes de começar o evento. Bacana, chegou a melhor parte. Então, para assinar o UpToDate é muito simples, né? Nós temos um contrato, praticamente um termo de serviço para o produto, para o UpToDate. Então, uma vez que você assina o contrato, você pode mandar as perguntas para o meu e-mail, caso você deseje. Tem o contrato dentro da página do UpToDate. Dá uma lida no contrato, concordando com os termos de serviços, manda uma via escaneada para a gente vai verificar as informações que contém no contrato, aí nossa equipe de atendimento entrará em contato com vocês para fazer a liberação de 2 senhas, tá? A gente passa 2 chaves do UpToDate. Você pode colocar uma no seu ambiente de produção, uma no seu ambiente de teste. Para nós, a ferramenta é a mesma, tá? Todos os dados que nós colocamos dentro do UpToDate são produção, mas pode usar em ambiente de certificação, ou se você tem mais de um data center que você gostaria de alimentar, você vai receber as 2 senhas que você pode fazer a instalação. Assinando o contrato, enviando para a gente entra em contato com os próximos passos. E com relação à isenção, essa é a melhor parte, bancos, corretoras e assets estão completamente isentos de pagamentos do UpToDate até dezembro de 2020. Então, você pode usar a ferramenta, pode testar, não tem nenhum custo. Durante esse tempo, mais 1 ano e meio que a gente tem aí, a gente vai conseguir entrar em contato com vocês para desenvolver novos produtos, entender melhor as vossas necessidades e, enfim, não gostou do produto, quer desinstalar, não tem nenhum ônus, você simplesmente manda um e-mail para a gente, pede o cancelamento, a gente faz a baixa da assinatura. Então, de fato, a gente está bem aberto aqui para passar o produto, para que o mercado teste e para que a gente possa construir aí novos canais e tudo mais. Certo. Então, para sumarizar essa questão contratual, porque certamente ela é importante em qualquer cenário, é o seguinte: hoje ele já está disponível o contrato com a Bolsa, eu posso fazer esse contrato, eu sendo um banco, uma corretora, enfim, um participante de mercado, inclusive uma asset. Uma das coisas que nós conversamos aqui, né, até recomendar aos family offices que entrem em contato com a Bolsa, para que a gente consiga estender isso para esse período de isenção para esses players. Já eu conversei internamente, family office, multifamily office, a gente entende, tal como assets podem pegar o período de isenção isso. Normalmente. Aí dentro dessa isenção podemos instalar isso aí, olhando um pouco para a nossa base de clientes, seja um cliente on-premise, ou seja, um cliente que usa
a nossa plataforma no ambiente dele, ou um cliente que usa a nossa plataforma na nuvem, se esse cliente optar pelo serviço, nós podemos fazer a instalação, já começar a utilização, e aí, como nós falamos, nesse 1 ano e meio, o cliente avalia o valor agregado para ele e quais os arquivos ele está usando. Uma pergunta que chegou aqui, que está começando a chegar aqui, eu perdi o nome da pessoa. Era o seguinte, eu uso somente o BVBG, eu não me lembro agora se era os 086 ou 87. No BVBG, veja se o conceito está correto, eu tenho informações de diversos mercados. Então, nesse período de transição, se eu consumir o BVBG, em tese eu não preciso me preocupar com o comercial. Mas na hora que eu for migrar para os mercados em específico, o processo de tarifação vai ser baseado no mercado que eu estou consumindo. Exatamente. Correto? Tá, corretíssimo. Então, por exemplo, quem está colocando aqui em questões práticas, eu uso o BVBG. O BVBG, em tese, envolve todos os mercados. Então, para eu ter direito ao BVBG, se eu for ler o contrato lá, eu teria que assinar todos os mercados. Ou quatro mercados, né? O BVBG. 4 que aí já me daria direito a todos. Né? Você teria acesso. Aí depende. Se você está consumindo o BVBG só para pegar informações de ações, você só precisa assinar o canal de equities. Se você pega informações, por exemplo, para mim é só ações, não interessa juros, não interessa moedas, não interessa commodities, basta assinar o canal de equities que você vai receber todas as informações que elas trazem, bem, como a gente não sabe do BVBG. Se fosse o 28, seriam as informações cadastrais, né, dos ativos, que também o 28 continua disponível no site, então caso prefira consumir por lá, pode consumir, enfim, fica o up-to-date para entregar a informação antes em mais formatos. E se for o 86, que são os preços de fechamento, também, né, depende do instrumento que você utiliza. Se você utiliza juros, moedas, commodities e equities, nós temos um canal, né, todos os pacotes, que aí você leva, consegue reconstruir o BVBG, seja o 86, seja o 28, por meio da assinatura desses 4 canais. Certo. Vem agora uma pergunta que acho que até seria muito mais voltada para nós aqui da Britec, né? O pessoal perguntando qual é a relação do Up2Data com as nossas plataformas. Hoje, a plataforma Britec, seja para quem usa o sistema conhecido pelo pessoal do Atlas Pass para processar as carteiras no back-office, ou seja para os usuários do sistema de risco, nós baixamos via FTP uma série de informações. Ou para computar o total da carteira, se eu pensar no back-office, basicamente eu pego o cadastro do ativo e cotação, e no sistema de risco aí não, usa informações um pouco mais elaboradas, como superfície de volatilidade e assim por diante. Então, para a Britec, todo esse processo ele já está desenvolvido, vamos dizer assim. Então, qual é o impacto dentro da nossa plataforma? Se você é um usuário de back-office, hoje, e também tem 2 modalidades. Se você é usuário de back-office e o sistema está instalado no seu ambiente, hoje você está usando o FTP, e se você quiser consumir os dados do UpToDate, aí tem que passar por todo aquele processo. Nós falamos de contratação, você fica responsável por instalar esse ambiente, o aplicativo, o cliente da B3 no seu ambiente, e nós te ajudamos a fazer a configuração para ligar os 2 sistemas. Se é no ambiente de nuvem, nós já temos para todos os clientes, é uma questão de parâmetros, se eu vou usar o FTP enquanto ele existir, ou se eu vou usar o Up2Data. E, nesse caso, todo o processo de contratação também se faz necessário. Aí nós aqui estamos estudando, inclusive com a participação da própria B3, se nós vamos assumir o papel de distribuidores dos dados, ou se os clientes vão ter que contratar individualmente. Mas aí ainda não chegamos num consenso, que é uma discussão comercial. A ideia, com certeza, da Britec não é distribuir dados com fins de obter, aumentar a receita ou lucro em relação a isso. A ideia é trazer comodidade para os clientes. Então, o valor que nós conseguimos como distribuidores, se for mais interessante para a nossa base de clientes, é esse o custo que a gente vai repassar. Tá certo? Aí, então, respondendo de forma clara, qual é o impacto? Hoje nós já importamos uma série de arquivos automaticamente, esses arquivos vão continuar a ser importados já no UpToDate. Os clientes precisam só verificar, principalmente os on-premises, como seria o contrato com a Bolsa. Uma última questão aqui, até para a gente começar a caminhar para o final, que a gente está chegando aqui no tempo de mais ou menos 50 minutos que nós temos, dentro do processo lá de proventos, como que está a questão, por exemplo, se eu consigo
deixa eu só pegar aqui, se eu consigo obter informações sobre assembleias futuras. Pelo que eu entendi, não. Hoje é pós-assembleia, certo? Pós-assembleia. A agenda de assembleia, existe alguma coisa? Não, a gente... até é interessante pegar o seu ponto, porque outros clientes já fizeram essa sugestão e eu posso levar internamente para a discussão, mas o que nós temos a assembleia ocorreu, definiu-se pelo pagamento de um provento, e quando já tem um pagamento do provento e a gente já tem a data do pagamento, já sabe a data X, sabe o valor do provento, essas informações são colocadas dentro do arquivo. Então, a partir do momento que o evento já nasceu, então já teve assembleia, já optou-se por fazer o pagamento, a gente insere imediatamente essa informação dentro do UpToData e dispara para os nossos clientes com as informações que estão disponíveis ali. Se, por exemplo, vamos supor, hoje saiu uma notícia de um provento que será pago daqui a 2 meses. Se eventualmente ocorrer alguma alteração nesse pagamento desse provento, saiu de 17 centavos, foi para 19, teve algum ajuste, a gente manda o arquivo com o ID daquele evento atualizado, trazendo as novas informações, as informações mais recentes daquele evento que já foi capturado e disparado pelo UpToData. Mas, de fato, hoje nós não temos uma agenda de assembleias das companhias dentro da solução. Tá certo. Eu peço desculpas aqui, algumas pessoas ainda mandaram dúvidas, mas senão a gente começa a avançar muito no tempo do evento, né? A gente tem que manter ele próximo dos 40 minutos, fazer uma coisa rápida, mas essas perguntas que chegaram e não foram respondidas, a gente depois responde por e-mail para as pessoas. Sumarizando ali o entendimento, nós temos alguns estágios, né? Até agora, o UpToData já está em produção, então quem quiser utilizar já pode utilizar. O contrato de adesão já está disponível no site. Neste momento, não há custo para nenhum ente de mercado, seja quem for, de pessoa física ou não. A partir de novembro... Pessoas físicas estão excluídas. Até porque uma pessoa física se conectar... E a experiência de consumo das informações das pessoas físicas passa por um outro processo, muito mais vinculado à corretora, muito mais vinculado à venda do que... Certo, por isso que a gente está pleiteando, e vocês falaram que estão considerando, a gente levar um multifamily office, que apesar dele estar representando uma pessoa física, ele acaba fazendo um papel de gestão sobre o portfolio dessas pessoas. Ele é uma pessoa jurídica, que tem uma atividade fim voltada para o buy-side, então a gente entende que acaba sendo absorvido pelo mesmo universo de assets. Certo. Então, tudo isso a gente já pode fazer a adesão. Essa adesão, ela não vai ter custos para todos esses processos que nós falamos, até, se eu não me engano, dezembro de 2020. E aí, depois disso, tem lá as políticas dentro do contrato, e a contratação pode ser direta com a Bolsa ou através de uma empresa que distribua essas informações. O UpToData em si, a contratação é feita somente com a Bolsa. O que nós temos são vendors, parceiros, por meio dos quais você poderia consumir a informação, né, os dados de fechamento, enfim, todas as informações do UpToData poderão ser consumidas por meio de um vendor, caso você não deseje fazer a contratação diretamente com a B3. Tá certo. Bom, eu agradeço, então, a participação do Alexandre, a participação de todos vocês. Queria ressaltar aqui que nós temos agora, no dia 6 de agosto, mais um evento, nesse caso já focado para uma outra vertente de mercado, que seria para distribuição de fundos e renda fixa, tanto próprios como de terceiros, ferramentas, práticas e material sobre esse assunto. Agradeço imensamente a participação de todos, as perguntas. Reforço que tudo aquilo que não tivemos tempo de responder agora vai ser passado por e-mail. Mais uma vez, obrigado. Não sei se tem alguma palavra final, alguma coisa. Eu agradeço a participação de todos aqui no webinar. Agradeço a Britec pelo convite e fico à disposição. Meu e-mail é alexandre.couto@b3.com.br para que vocês possam encaminhar dúvidas e fico à vossa disposição para auxiliar o que for necessário aí no processo de contratação do UpToData ou sanamento de dúvidas. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até logo. Tchau, tchau.